Fala assim, Senhor, eu sei que o pastor me ama. Ele vai me abençoar hoje. Eu não vou ficar com raiva dele. Porque eu também amo ele. Em nome de Jesus. Ai, isso me fez bem. A Amélia está ali, Jesus, me ajuda. Gente, é muito interessante que... Quantos são servos de Jesus aqui? Você tem convicção de que você é servo de Jesus? Deixa eu ver. Mas por que quando nós somos mandados fazer alguma coisa, nós odiamos ser servos? Nós somos servos, mas nós, muitas das vezes, não queremos ser mandados. O que é servo? Servo é aquele que serve. Jesus exemplificou bem mesmo. Depois de um dia inteiro de trabalho, você ter feito tudo, você não fez mais do que a sua obrigação. Não é verdade? Eu estou apaixonado, encantado. Eu estou assim, maravilhado com o livro de Malaquias. Que coisa linda é o ministério profético de Malaquias. Seu nome diz, meu mensageiro. É lógico que, talvez, a sua cabeça virou assim e falou assim, pastor, hoje vai falar de dízimos e ofertas. Não. Isso é só 4, 5 versículos que ele fala, mas o que ele fala é de uma adoração perfeita a Deus. O que ele fala é de uma adoração profunda a Deus. Eu escuto, às vezes, muitas pessoas, e como pastor, aqui em nossa igreja, fora da nossa igreja, no Brasil, semana mesmo ministrava para uma pessoa no Brasil, ele falava a seguinte, a frase, estou cansado de fazer coisas. Eu estou vivendo uma religião sem vida. Ele perdeu toda a expectativa daquilo que é a adoração a Deus. Aquilo que é servir a Deus. O livro de Malaquias são 4 capítulos, você consegue lê-lo, você lê pausadamente, no máximo 15 minutos, talvez 20 minutos. Você não vai gastar tanto tempo para ler esses 4 capítulos. Mas o que me chama bastante atenção e que começou a me motivar é o último capítulo de Malaquias, que eu creio que ele está bem enquadrado aos nossos dias e ao nosso futuro. Diz assim o livro, o verso número 1 do capítulo 4. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Troca a versão para mim. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, lembrai da palavra de Deus, meu servo, o qual lhe mandei eu em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você estava presente desde o início do louvor, você viu o Guto ministrando, e realmente crendo e falando e profetizando, que realmente esse é um tempo grande de salvação. Você vai ver a sua casa sendo transformada, sacudida, e você vai saltar realmente como um bezerro. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, que eu me voltei para o livro de Elias, de Malaquias, é essa atitude de Elias. Diz que antes que deviam acontecer essas coisas, virá o profeta Elias. Se você lembra bem a história, Elias foi aquele que confrontou Jezabel, confrontou Acabe, fez descer fogo do céu, realmente a terra parou de chover. É aquele que fez diferença entre o ímpio e o santo. Foi aquele que, quando
pressionado por Jezabel, por Acabe e por toda a idolatria que havia naquele lugar, ele se levantou a favor de Deus. Caminhando para dias aonde nós teremos que provar se somos do Senhor ou não. Quem é que servimos? Servimos a Deus ou servimos aos deuses estranhos? Quando nós olhamos as leis que estão sendo implantadas, quando nós vemos as falas dos presidentes, quando nós vemos o que está acontecendo no mundo, quando olhamos para o Texas, tantos terremotos, tantos tornados, tantas coisas, tanta peste, tanta coisa acontecendo, nós podemos só chegar a uma conclusão. Está para acontecer algo que todos nós aguardamos, mas não queremos que chegue tão rápido. Só a pastora que quer. Verdade ou não? Muitas vezes nós queremos nos preparar. Esse é o dia de você se preparar. Esse é o dia de você começar um novo tempo na sua vida. Uma nova escolha no seu coração. A quem você quer servir? A Deus ou a você mesmo? A quem você quer obedecer? A Deus ou aos seus impulsos? A quem você quer se render? A Deus ou às suas paixões e seus deleites? A quem você quer servir? Elias está sendo levantado no nosso meio com o espírito profético da palavra. E a palavra de Deus, ela está rodando o mundo. Eu não sei se você tem a coragem de colocar na internet, no Holy Google lá, a volta de Jesus. Marina até riu. Não, para muitos é o Holy Google mesmo. Você quer alguma coisa, coloca lá. Né? Vocês viram, um amigo falou assim, pastor, eu coloquei lá assim, pregações especiais. Apareceu um monte. O que Deus quer que eu faça? Apareceu um monte. Né? Os últimos acontecimentos, apareceu um monte. Parece tudo lá, né? Então, Elias está no nosso meio, querido. A decisão profética está no nosso meio. O decidir se você vai servir a Deus ou a Baal está hoje sendo proclamado. Anne Grant, ela está convocando toda a nação. 777. 7 dias de oração. No dia 7, 7 horas de jejum e oração. Para que Deus possa guardar o seu povo. Para que o seu povo possa ser protegido. 7 dias, do dia 1º ao dia 7. Então são 777, né? Obrigado, Nazaf. Então está ali, do dia 1º ao dia 7 de julho, 7 horas, no último dia 7, 7 horas de oração. A chamada é para que o povo de Deus, para orar por cada um dos primeiros 7 dias, e no 7º dia, vai em frente, orar de oração de 7 horas. Tem mais alguma coisa aí? Não. Não? Eu mandei para você os 3 pontos, né? Para Deus Pai, para guardar, proteger e libertar o seu povo do mal, que está para vir sobre as nações. Para Deus Pai, Deus Filho, ser exaltado, para que Jesus seja exaltado, ampliado e glorificado em sua igreja e nossa nação e nas nossas vidas. E para que o Espírito Santo possa cair, a profecia de Joel, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, levando a igreja a se arrepender do seu pecado, e a nossa nação para retornar na fé ao Deus vivo, resultando em um grande despertar espiritual nacional. Eu e a pastora, nós temos lido muito sobre isso. A pastora, ela vai pelo caminho dos apocalípticos, eu vou para o caminho dos restauradores e dos misericordiosos, né? Mas é isso aí, porque aí você pega o apocalíptico com a misericórdia, você dá um balanço, né? Então você já viu que o negócio está ficando bom demais, né? Mas eu vou pelo caminho de Nínive. Quando ali Jonas, ele recebe uma direção de Deus para dar um recado para Nínive, que Nínive seria completamente destruída. E ele obedece fielmente a Deus. Quantos lembram disso? Não, para onde que ele vai? Ele vai para Jope, né? E nós falamos intensamente essa semana sobre isso. Ele resolve ir contra a vontade de Deus. E ele encontra um barco indo para onde ele queria. Ele tinha dinheiro para passagem. E ele foi aceito no barco. Glória a Deus, Deus está abrindo as portas. Está tudo dando certo. Não é porque algumas coisas estão dando certo, querido. Significa que Deus está no controle. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que obedecer à voz de Deus.
Se você quebra o primeiro mandamento de obedecer a Deus, pode ter certeza que algumas coisas vão dar certo, mas lá na frente, Deus vai falar, opa, agora você decide. Ou você faz a minha vontade, ou você vai seguir o seu próprio caminho. E ele é lançado então no mar. E ali vem um grande peixe, que não é uma baleia, e o engole. E ele fica 3 dias no ventre do peixe. Até que ele é cuspido na areia. Olha, gente, nem o peixe quis ele. Olha, gente. Um homem ou uma mulher fora da vontade de Deus é rejeitado até para ser comido por peixe. Ele teve uma congestão completa ali, né? Olha, não existe troço pior do que um homem ou uma mulher fora da vontade de Deus. Causa congestão até em peixe. Mas o que eu estava falando? Então ali ele vai para Nínive e começa a pregar. E Nínive inteira se converte. Promulga um jejum que até as crianças e os animais jejuaram. Então, eu prefiro andar por essa linha, crendo que se nós orarmos, Deus pode curar essa nação. Deus pode converter o presidente, Deus pode converter o Senado, Deus pode converter os ministros, Deus pode converter o vereador. Deus pode te converter, meu irmão. Se Ele consegue te converter, Ele consegue converter qualquer um. Se Deus pode fazer isso na minha vida, gente, eu não tenho dúvida que Ele pode fazer ao mais extremista islâmico. Eu creio, simplesmente eu creio. Mas voltando à palavra dessa manhã, querido, eu creio que vai se manifestar uma atitude, um cenário, algo vai acontecer, seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja na sua família, que você vai ter que dar prova realmente. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Não vai ter como mais ser o crente faz que vai, mas não vai. Não tem mais como. Ou você serve a Deus, ou não. Amém? Amém. E esse livro de Malaquias, então, os judeus, eles viviam lá em Jerusalém. Eu vou dividir essa palavra, talvez, em 2 ou 3 cultos. Mas a gente vai terminar com essa palavra do capítulo 4 de Malaquias. E diz que eles estavam atravessando por movimentos, por momentos de adoração, momentos de servir a lei. O templo tinha sido restaurado depois de 70 anos de exílio. E agora eles passavam por aquilo que eu estou chamando de movimentos. Eram momentos que se fazia o sacrifício, fazia aquilo, mas quando você olhava todo o culto, estava tudo perfeito. Mas o coração daqueles que ministravam estava canceroso, estava podre, estava difícil. E ali ele é levantado, então, Malaquias, sujo, não temos muita informação sobre ele. Ele cuidava do templo e da adoração, da maneira como servia a Deus. Então ele se dirige àqueles judeus e ele começa a falar que eles precisavam de mudança. Ele, eu diria que é um porta-voz do final do Antigo Testamento, que antecedeu a João Batista. E Malaquias chega então para desafiar o povo de Deus. É muito interessante que esse livro ele é estruturado com um argumento muito interessante de ciclos, né? O povo questiona, Deus responde, e eles fazem como que um deboche, como lembrando alguma coisa, né? Eu me lembro uma vez, eu ministrando aqui nos Estados Unidos, em um determinado lugar, quando terminei a ministração, eu falei, Deus está me falando que você precisa se libertar do seu pecado. E uma das jovens falou, pastor, todos pecam. Eu falei, não, mas Deus está falando é com você. E ela realmente, ela estava em adultério, em pecado. Ela estava realmente vivendo terrivelmente. Aquele dia, aquela jovem entregou completamente a vida dela para Jesus. Quantas vezes nós estamos assim como o povo lá, nos dias de Malaquias? Você é exortado, Deus fala, vai lá, mas por que eu tenho que mudar se o pastor Edson não muda? Por que eu tenho que fazer isso se o fulano não faz isso? Por que eu tenho que fazer isso se o cicrano não faz aquilo? Deus está falando é com você, é comigo. Nós não temos um Deus genérico, nós temos um Deus pessoal que trata com a gente, que nos ama, que nos chama de renovo, que quer nos dar o melhor da terra.
Pastor Edson, pastor Eneida nunca vão determinar o meu nível de louvor, o meu nível de adoração, o meu nível de servir a Deus. Eu sou responsável em corresponder a esse Deus que me ama. E Malaquias começa a dizer isso. Olha o capítulo 1, verso de número 6. A expressão desse profeta, o abrir de coração. O filho honra o pai e o servo o seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou... Ali está cortando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, ó sacerdote que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o seu nome? O próximo verso ele fala, vocês oferecem sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te profanamos? Nisso que pensais que a mesa do Senhor é desprezível? Pois quando ofereceis sacrifício, um animal cego, isso não é mal? Quando ofereceis um coxo doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora o verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de vós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Volta, filhote. Suplicai favor de Deus, para que se compadeça de nós. Aí sim, eu vou aceitar a oferta da mão de vocês. O capítulo 1, que Deus usa aqui Malaquias para falar, é para pessoas que estão apáticas, complacentes. Ele começa a chamar o povo de volta à adoração. Ele começa a mostrar aqui que ele tinha um antídoto para curar os corações. O nosso relacionamento não é com pessoas, é com Deus Altíssimo, é com Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós estamos passando por movimentos, querido? Que Deus requer de nós uma maior reverência. Ele começa a abrir o coração e começa a falar. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Hoje pela manhã, acordei, devia ser umas 5 da manhã, mais ou menos, 6 da manhã. Já estava tudo escrito, tudo preparado. Eu comecei a pensar. E eu lembrei um quadro. Quantos lembram aquele quadro do meu pai? Penúltima vez que eu estive no Brasil, ele descascando uma cana para mim. E ele dava uma cana. E aquele foi o último momento meu com meu pai. Foi a última vez que eu tive com meu pai. E eu comecei a lembrar, às vezes que eu ia ao Brasil, e que eu pegava. Meu pai é um homem muito simples, muito simples. Eu ficava imaginando levar algumas coisinhas para ele. Uma das coisas que eu queria ter levado para ele era aqueles radinhos de que você manipula, coloca bateria nele, power nele, né? E não precisa de bateria. Eu me lembro dele ouvindo o radinho dele, ouvindo o jogo do Vasco. Coitado, ainda bem que hoje ele não está vendo mais o Vasco, né? Porque só empata o negócio. Aí eu ficava escolhendo coisas simples. Eu me lembro uma vez que ele tinha a unha do dedo muito grande. Eu levei um cortador, bem daqueles, bem poderosos daqui, né? Nossa, que alegria do meu pai. Não era o valor, não. Era aquilo que alegrava o coração dele. Eu adorava levar coisinhas, algumas coisinhas assim, simples para ele. Nossa, o dia que eu peguei uma desses alicate, né? Que você tem um monte de coisinha ali, né? Você tem chave de fio, chave de fenda. Nossa, nossa, mas quem é que inventou isso? Para a gente é uma coisa simples, né? Mas para ele não. Era uma coisa tremendamente especial. Deus não está te pedindo muita coisa não, querido. Deus não está te pedindo muito coisas difíceis. Ele só quer que você o honre. Não a sua maneira, mas a maneira que agrade o coração dele. Não a maneira que você se sinta satisfeito. Talvez se eu desse um carro para ele não ficaria tão alegre quanto aquele alicatezinho que eu dei para ele. Que alegria é ele pegar, subir, quando ele estava para ir lá,
Ele ia, separava a jabuticaba, congelava as jabuticabas para mim. Na ideia dele, uma jabuticaba congelada era ótima. E eu sentava com ele, e eu fazia daquele momento um momento especial. Eu fazia um momento que a primeira coisa que ele fazia era lá cortar aquela cana e descascar. E ele ainda fala, quer cana? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de você honrar o seu pai. De você realmente agradar a ele. A palavra no original sobre honrar quer dizer literalmente ser pesado, ser medido. É você medir Deus pelo que Deus é. É você dar a Ele aquilo que Ele é digno de honra. Aquilo que Ele é digno de louvor. Ele é o teu Deus. E Ele te chama simplesmente a isso. Me preste um culto de verdade. Faz esse momento um momento de honra. Seja você um peso pesado na minha vida. Dá o seu melhor. Faz de Deus alguém de extrema importância. Alguém que é enorme, que é Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu gosto, quando eu conheci Gisélia, e foi há muito tempo atrás. Eu descobri, o Pantera, eu conheço o Pantera antes de eu conhecer a Gisélia. Conheci ele mais tempo do que a Gisélia. Eu me lembro quando eu a conheci, uma coisa a gente falava, estávamos falando de oração. Ela virou e falou, Marcos, sabe a coisa que eu mais gosto da oração? Não é ter a oração respondida. Se eu vou perguntar se ela lembra disso, ela fala que não vai lembrar não. Isso você lembra, né? Ela virou e falou assim, não é você ter a oração respondida, não. É você saber que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, parou para te ouvir. Você já imaginou você parar Deus? Consegue imaginar? Você parar o Criador e Ele se inclinar e te ouvir como um pai te ouve. Quantos lembram dos seus filhinhos pequenininhos? Que eles iam contar uma história sem pé e sem cabeça. Lembra disso? A Roberta contando aquelas coisinhas. E você sabendo que era coisa tão infantil, você ali, oh, que gracinha, oh, que tinha mamãe. Vibrando. Quando a gente saía do colégio com essas crianças, quem é crianças pra gente? Sempre serão. Os dois iam disputando para falar com a mãe dele. Vinham disputando quem é que ia contar o caso. Igual mesmo culto virava e falou, Zap, você já falou muito, agora é minha vez. E ela ficava ali entre os dois e querendo agradar os dois. Assim é Deus na sua vida. Ele quer te ouvir. Ele não está contra você. Ele tem prazer, ainda que você ache que é tão tolo o que você vai falar. Ele é teu pai. E ele vai estar ali. Opa, a Sandra vai falar agora. Agora, Eliaci tem algo para me falar. Conta, Eliaci. Conta a sua maneira. Conta da sua forma. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que Malaquias está falando. Gente, honra Ele. Honra como um pai. Honra como um filho. Faz realmente esse momento um momento de honra ao teu pai. Um momento todo especial. Um momento que você possa obedecer, respeitar. Tratar a Deus de acordo com a importância que Ele realmente tem. Nossa, essa é uma salivada aqui, não foi brincadeira agora. Quando Deus nos diz, honra teu pai e tua mãe, Ele está dizendo simplesmente, obedeça, respeite a Ele. Trate eles como realmente eles são importantes para você. E Deus está falando aqui, eu sou um pai, eu sou um mestre, eu espero honra, eu espero reverência. Não me trate com desprezo. Não me trate com indiferença. Quando você é tratado com indiferença, isso não dói. A mesma coisa acontece com Deus. Você tem um Deus que sente.
Você tem um Deus que se emociona. Você tem um Deus que sente dor. Você tem um Deus que tem um coração. E Deus só te chama para você ter um coração. Um coração de adorador. Um coração que o exalte. Deus quer encontrar atitude sincera de honra, de respeito. Atitude que reconhece que Ele é como Ele é. Tão gracioso, tão cheio de graça e de amor, queridos. As pessoas podem vir num culto como esse de adoração por várias razões. E muitas delas, às vezes, superficiais. De repente, para ouvir um certo pregador. De repente, para assistir os seus filhos ou seu neto numa apresentação. De repente, vir você ver seus filhos, seu neto tocando. Tocando aqui só tem a Cléo, a neta. De repente, simplesmente para cumprir tabela. A Terezinha é mãe ainda. Mãe tem um monte aqui. De repente, até mesmo, eu me lembro um período aqui nos Estados Unidos. Se você precisava de um bom negócio, você ia a uma determinada igreja. E lá você fazia bons negócios. De repente, para ver o que todo mundo está usando. Talvez por um costume. Mas você não deu o teu melhor para Deus. A única razão aceitável para a gente estar sentado aqui hoje nessa manhã é honrar a Deus. É louvar a Deus. É engrandecer o nome de Deus. Adoração não é uma tentativa de entretenimento para os adoradores. Agitar as emoções dos adoradores. Adoração não é uma tentativa de manipular a mente, corações. Adoração não é uma tentativa de doutrinar pessoas. Adoração é, antes de tudo, uma tentativa total de concentrar a nossa atenção em Deus e honrá-lo. Deus, Ele faz as suas alegações no livro de Malaquias aos sacerdotes e aos seus adoradores. Eles deveriam dar a Deus o melhor. Eles deveriam levar o povo à obediência. Por que eu falo que muitas vezes nós somos servos, mas não queremos ouvir como um servo? Porque quantas vezes nós queremos dar o melhor para vocês e orientar o melhor que a gente pode, mas nós queremos ouvir a nós mesmos. Aí eles perguntam aqui a Deus: como temos desprezado o seu nome, Senhor? É quando nós não colocamos a adoração perfeita no altar de Deus. É quando o nosso coração está contaminado. É quando nós consideramos a mesa do Senhor desprezível. É quando nós apresentamos um animal cego para o sacrifício. É quando nós damos um doente, um coxo. E Deus fala claramente: leve ao teu governador, leve ao mercado, vê se você consegue vender ou dar um animal doente. E o pior de tudo isso, querido, eram os líderes que estavam levando o povo a errar. Deus te chamou para você liderar, querido. Todo mundo que está me ouvindo aqui é líder em alguma área. Ou você é um líder no colégio, ou você é um líder na sua casa, ou você é um líder com seus amigos, ou você é um líder no negócio. Você é um chefe, você é alguém, você lidera. Você chega numa casa, o Guto chega numa casa para arrumar ali, ele é o chefe. Ele vai mandar, ele vai dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Se pode ser feito, se não pode ser feito. O Tom, quando está lá resolvendo os negócios dele no Brasil, ele é o chefe, ele que manda. Ele diz as possibilidades. Logicamente, quando a Cláudia chega em casa, a coisa muda. Não muda mesmo, né, Cláudia? Só na conversa de sobrancelha. Se você quer, conversa com a Cláudia, que ela é mestre nisso. A lei no Antigo Testamento exigia que as pessoas pudessem trazer sacrifícios a Deus. Mas se eles tivessem um animal que não era muito bom, eles não poderiam oferecer a Deus. Será que nós já oferecemos algum animal doente para Deus? Será que nós já oferecemos alguma coisa contaminada para Deus? No Antigo Testamento diz que havia uma penalidade para quem fizesse isso.
Será que hoje nós não temos mais essas penalidades? A única coisa que Deus tem falado ao meu coração, Marcos, você pode fazer melhor do que o que você tem feito? Será que você pode oferecer algo melhor do que você tem dado? A Bíblia apresenta 3 padrões de sacrifício. Primeiro, dê o melhor. Segundo, dê a Deus em primeiro lugar. Deus é o Deus que nunca aceita sobras. Alguns dias atrás estávamos conversando e discutindo, até mesmo eu parei de discutir isso num determinado grupo, sobre dízimo. Não é o tema central daquilo que eu quero falar nessa manhã e por esses dias. Mas a pessoa falava, mas dízimo, pastor, não é da lei? Eu falei, não. Dízimo é uma expressão de alguém que tem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. A palavra de dízimo quer dizer 10%, a 10ª parte. E para mim, dízimo é simplesmente o limite do chão e não o teto. Entendeu? O dízimo é a base da tua oferta e não o máximo da sua oferta. É o mínimo. Deus simplesmente colocou o mínimo. Muitas vezes as pessoas estão discutindo, é 10%. Não, é 100%. É uma vida de relacionamento que corresponde a Deus. Você pode ver que eu nunca uso isso. Ah, quem está roubando a Deus? Você não tem como roubar a Deus, querido. Ninguém rouba de Deus. Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Ele não precisa do que você tem. Você que precisa do que ele tem. A questão não é ele dizendo para quebrar, é você dizendo para ele, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo. E eu não te sirvo com 10%, eu te sirvo com a minha vida. Eu vou muito além do que 10%. Quantas vezes nós estamos colocando como teto? Mas Deus fala que o dízimo é a base. Você pode decidir se você vai dar 100%. E eu falava com a pessoa, mas pastor, me prova onde que está, no Novo Testamento, algum conceito sobre dízimo. Para que eles iam gastar, perder o tempo dele, falando em 10%, se eles traziam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos? Eles não tinham a preocupação de estar ministrando isso aos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Os verdadeiros apóstolos, eles não precisavam estar trocando essas ideias. A verdadeira igreja lavada, transformada por Jesus Cristo, eles não tinham preocupação de estar ministrando essas coisas. Ministrar sobre 10%, sobre dízimo, alguma coisa, é para quem não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda. É para quem é desviado do Evangelho. Você pode ver que quando nós vamos tirar os nossos dízimos aqui, eu falo, traz as suas ofertas. Por que chantagear? Por que fazer um clima? Quem é fiel mesmo, e quem não é, só vai trazer coisa contaminada para o altar. É preferível que não traga. Quem não traz com fidelidade, estaria trazendo o quê? O que é coxo, o que é manco, o que é aleijado. Isso não traria bênção nem para o altar, nem para a pessoa que está dando. Então não pode ser nem por força, nem por violência. Tem que ser resultado de um relacionamento com Ele. Eu falava para uma pessoa, falava, oferta e dízimo para mim é momento de adoração, é momento de relacionamento. O que eu tenho não é meu, é do meu Deus. Dê em primeiro lugar a Ele. Nunca dê o que sobra. Quantas vezes nós investimos? Fazemos um planejamento lindo de uma viagem, fazemos um planejamento lindo de um casamento, fazemos lindo de tantas coisas. Minhas férias. Quantas vezes nós estamos medindo para dar na casa de Deus? Ou seja, eu sou o mais importante do que todo o projeto que Deus tem. Eu quero ser feliz, pastor. Sim, então vai, seja feliz. Não traga nada contaminado para o altar de Deus. Outra coisa que está bem claro no livro, dê o que tem valor, que lhe custe algo. Essa manhã eu quero terminar com isso, querido. Diz que Davi, ele queria oferecer um sacrifício a Deus, e ele chega lá na eira, e ele quer fazer um sacrifício, então aquele dono daquela eira fala, não, peraí, está aqui os bois, está aqui a lenha. E fala, não, eu não vou fazer um sacrifício que não me custe algo. Servir a Deus, querido,
tem valor. Servir a Deus nos custa algo. Muitos de vocês não pegam trabalho de domingo para servir a Deus. Talvez você tenha uma boa proposta de trabalho no domingo, mas você decidiu na sua vida que você não vai dar a Deus algo que lhe custe alguma coisa, querido. Em vez de procurar um atalho, Davi disse não, eu quero comprar, eu quero pagar um preço. Samuel 24 está escrito isso, se você quer consultar depois, querido. O que significa dar menos do que o melhor? O que significa muitas das vezes, querido? Fazer um sacrifício que não me custe nada. Eu penso que é quando eu passo uma hora, uma noite vendo um filme, talvez um game, horas e horas de novela. Vocês não vêem novela aqui não, né? Vocês viram que os não foram poucos. Gente, deixa para lá. Contenha-se, Senhor, faz sossegar a minha alma. O Guto me encorajou a falar. E falou assim, amém, pastor. Fala, pai. É quando muitas das vezes, querido, nós passamos horas e horas em frente à televisão. Essa semana, quando eu comecei a me dedicar à leitura do livro de Malaquias, eu li tanta coisa de Malaquias, gente. Acho que eu nunca gastei tanto tempo num tema e lendo igual foi isso. E muitas das vezes, você antes de dormir, você gasta 5 minutos lendo a Bíblia e já dormiu. Durante o filme, durante o game, você estava todo excited lá, todo animado. Aí na hora que você começa a ler a Bíblia, você já começa a dormir. Por quê? Não é tão interessante. Não é tão motivador. Não, é porque não coloca foco. Você quer ver você dormir na minha pregação? Você começa com seus próprios planos aí, pensando o que você vai fazer em casa, o que é. Nossa, eu tenho que preparar o almoço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas se você presta atenção em cada palavra que eu estou ministrando, os seus olhos vão ficar abertos até o final dessa pregação. Amém. Mesma coisa é a Bíblia. Se você degusta cada palavra que o profeta está falando ali, todos os teus sentidos ficam em alerta. Mas lemos a Bíblia somente por um costume. Estamos lendo lá a Bíblia, estamos pensando lá, amanhã de manhã tem que levantar a tal hora, não sei o que. Deus quer que você dê o melhor, querido. Deus quer que você dê o melhor. Cristo não pode ficar à margem da nossa vida, querido. Cristo não pode ficar na beira da estrada, querido. Ele tem que estar junto com a gente no volante. Ele tem que estar presente na nossa vida. Quando é que verdadeiramente significa um sacrifício que não me custe nada? É que eu não exijo nenhuma energia da minha parte. Nenhuma determinação do meu coração. É quando nós estamos gastando um monte de dinheiro, um monte de energia em coisas para o nosso deleite. Ao invés de nós canalizar uma coisa para aquilo que possa nos dar vida. Para aquilo que possa transformar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos diz que 75% dos pastores só leem a Bíblia para pregar. Será que isso acontece, Tony, com a nossa escala de pregadores? Que só vai ler a Bíblia no dia que tem que pregar? Quando amamos os nossos filhos, quantas vezes nós gastamos tanto tempo no cuidado deles, preparando o melhor para eles? Às vezes nós deixamos de comer para dar para eles. Por quê? Porque amamos. Aquilo que nós amamos, querido, nós nos dedicamos. Aquilo que nós amamos, nós damos a nossa força. Nós damos o nosso tempo. De vez em quando, eu vejo o Guto quando ele vai encontrar com a Jamile. Né? Até perfume ele coloca.
Como estou entendendo, querido? Será que você está dando o seu melhor para Deus? Será que hoje, quando tudo que está acontecendo aqui, você está totalmente conectado porque você ama a Deus? Ou será que você está recalcitrando dentro de você tudo que eu estou falando? Oh, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Se você não gostou dessa mensagem hoje, não venha domingo que vem. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia nessa manhã, Deus. Precisamos do mover do Teu Espírito no mais profundo do nosso coração. Precisamos da Tua revelação e do Teu Espírito falando, Senhor, acima das palavras desse pregador. Precisamos, Senhor, do Teu Espírito de forma sobrenatural nos dando os sonhos, falando no íntimo do nosso coração, realmente nos trazendo para mais perto de Ti, Deus. Obrigado porque nessa manhã, Deus, algo pode ser mudado. Algo pode ser transformado, Senhor. Basta uma decisão, Senhor. Basta uma decisão para tudo mudar, Deus. Basta dizer, Senhor, opera em mim, tanto o querer como o efetuar. Opera em mim, Senhor, aquilo que eu não consigo ser ou fazer. Mas, Senhor, quebra a minha vontade. Faz de mim, Senhor, servo fiel, servo que te honra. Faz, Senhor. Senhor, aquele filho que um dia chegou ao pai e pediu parte da sua herança, gastou tudo que tinha, desperdiçou, Senhor. Mas um dia ele voltou e disse: vou estar com meu pai. E vou dizer ao meu pai que eu quero ser simplesmente um empregado dele, um servo dele. Quero somente servi-lo. Ele fez um projeto, eu falo isso, tu sabes disso, não preciso te explicar, Deus. Mas eu falo isso para o coração dos meus irmãos. E quando ele chegou, Senhor, aquele pai, o pai o interrompeu no seu longo discurso, desculpas e projetos. E o chamou de filho. De um projeto de ser servo, tu o chamaste de filho. Senhor Jesus falou para os seus apóstolos: já não vos chamo de servo, mas amigos. Essa é a posição que tu nos tens, Senhor, e nos dá quando nós somos servos. Nós precisamos servir primeiro, Deus. Senhor, tudo isso aconteceu em Jerusalém e no teu Israel, porque eles deixaram de te adorar. Bastava restaurar a adoração, bastava te servir com o melhor que eles tinham, para que todas as coisas pudessem ser mudadas. Estamos aí crendo que esse ano é um ano de trazer os nossos filhos à tua presença, de conquistar todas as coisas, mas que possa começar conosco, Deus, sendo teus servos, Deus, para que os nossos filhos possam ver em nós exemplo, para que as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, parentes, possam ver em nós um servo